Quando observamos a Terra do espaço, vemos um planeta azul, onde 71% da superfície é coberta por água. No entanto, essa abundância esconde um desafio. A água potável e para a agricultura não está disponível em todas as regiões. Viver no deserto pode parecer quase impossível, com sol escaldante, vegetação escassa e tempestades de areia. Esse ambiente extremo apresenta enormes dificuldades para a sobrevivência. Felizmente, a humanidade está buscando transformar essa realidade, desenvolvendo soluções para levar água às áreas mais áridas do planeta. Combinando inovação, tecnologia e engenharia, esforços estão sendo feitos para tornar os desertos mais habitáveis e produtivos. Para alcançar esse objetivo, são necessários investimentos significativos, grandes projetos de infraestrutura e ideias audaciosas. Recentemente, surgiram notícias sobre mais um grande projeto de construção na China. O que torna a situação ainda mais impressionante é que a China possui apenas 9% das terras aráveis do mundo, mas abriga quase 20% da população global. Está acontecendo uma transformação nos desertos chineses que parece quase inacreditável. A China fez o impossível. Um país antes conhecido por vastas extensões de terra árida, agora está cultivando frutos do mar frescos no meio do deserto. Imagine um lugar conhecido pelo calor escaldante durante o dia, frio congelante à noite e extensas dunas de areia agora produzindo camarões-tigre, abalones e até lagostas. Mas como isso aconteceu? Neste vídeo, vamos explorar essa impressionante transformação e o impacto que ela tem não só para a China, mas para o futuro da agricultura global. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder conteúdos como esse. É importante entender que a relação da China com a irrigação no deserto não começou agora. No oeste do país, em Turpan, vive o povo uigur, que há séculos utiliza um sistema engenhoso chamado carés. Esse sistema subterrâneo de canais transporta a água das montanhas para as regiões áridas sem que ela evapore no calor extremo. Mais de 1000 poços verticais descem até canais subterrâneos. Usando a força da gravidade, esses canais transportam água das montanhas úmidas para o deserto. Como estão abaixo da terra, impedem que a água evapore, enquanto os poços permitem o acesso à água pelas pessoas. Ele irriga 30% das plantações da região, permitindo a produção de frutas como uvas e melões. Esse método ancestral prova que a adaptação ao ambiente é um conceito antigo na China. Mas agora, o país está levando essa ideia a um nível completamente novo. Há 30 anos, os desertos da China eram considerados terras improdutivas. Mas, enquanto o mundo via apenas areia, o governo chinês enxergava um potencial inexplorado. A primeira etapa foi a terraformação, plantio em larga escala, irrigação eficiente e uso de biotecnologia para revitalizar o solo. Um dos maiores exemplos é Xinjiang, lar da mais longa rodovia do deserto da China, onde árvores foram cultivadas ao longo das estradas, e enormes áreas verdes surgiram onde antes só havia dunas. Mas o verdadeiro salto tecnológico veio com a ideia audaciosa de cultivar frutos do mar no deserto. Em 2022, a empresa de aquicultura Xishixian lançou um projeto inovador: transformar os desertos de Xinjiang em fazendas de criação de frutos do mar. E o segredo para isso estava na própria geologia da região. Xinjiang possui reservatórios subterrâneos de água salgada, cuja composição química se assemelha à da água do mar. Ao combinar essa característica com tecnologias de cultivo controlado, como estufas para regular a temperatura e adição de micronutrientes específicos, a China conseguiu criar um ambiente propício para a produção de camarões-tigre. Esse avanço não poderia ter vindo em melhor hora. Com as crescentes preocupações sobre a segurança alimentar global, especialmente após o Japão liberar águas residuais nucleares no oceano, a China decidiu reduzir sua dependência de frutos do mar importados. O projeto piloto da Xishixian conta com 16 tanques internos e já cultiva 8 espécies diferentes de frutos do mar, e até 2025, a meta de Xinjiang é produzir 30 mil toneladas anuais, contribuindo para o Plano Nacional de 69 milhões de toneladas de frutos do mar. Além disso, a China está investindo no cultivo de arroz tolerante ao sal, conhecido como arroz de água do mar. Isso não apenas aumenta a produtividade agrícola em solos áridos, mas também reforça a segurança alimentar do país. No centro dessa transformação está o Lago Boston, o maior lago de água doce do interior da China. Esse ecossistema foi revitalizado graças a investimentos em controle hídrico e recuperação ambiental. Desde 2018,
mais de 87 milhões de metros cúbicos de água do rio Kaidu foram canalizados para o Lago Boston, melhorando sua qualidade e promovendo a biodiversidade. Hoje, o lago sustenta mais de 198 espécies de aves e se tornou a maior base de produção de frutos do mar de Xinjiang, com uma colheita anual de 4 toneladas de carpas, camarões de água doce e caranguejos. Os planos para o futuro incluem a introdução de lagostas de água doce australianas, expandindo ainda mais o potencial da aquicultura no deserto. A ideia de transformar desertos em ecossistemas produtivos não é nova. Em 1957, um engenheiro escocês propôs inundar o deserto do Saara para criar um Mar do Saara, mas o projeto nunca saiu do papel. Hoje, a China está mostrando que esse sonho pode se tornar realidade, e outros países também estão seguindo esse caminho. A Grande Muralha Verde da África é um dos maiores projetos de restauração de terras do mundo, transformando áreas áridas em ecossistemas produtivos. No Níger, 5 vilarejos plantaram 100 mil árvores e 20 toneladas de sementes, recuperando terras antes inférteis. Utilizando técnicas tradicionais como as meias-luas e covas Zai, a água da chuva é capturada e absorvida pelo solo, permitindo o crescimento de vegetação e aumentando a biodiversidade. Esse método não apenas impede o avanço do deserto do Saara, mas também melhora a retenção de água e a fertilidade do solo. Os impactos desse projeto são visíveis. Em 7 anos, áreas antes áridas passaram a reter água e sustentar plantações e animais. No Níger, 528 locais restaurados ajudaram a infiltrar 3 milhões de metros cúbicos de água, beneficiando comunidades que antes dependiam totalmente da ajuda alimentar. Com isso, 500 mil de pessoas saíram da insegurança alimentar, e os índices de desnutrição infantil caíram drasticamente. Além disso, a restauração da vegetação tem ajudado a regular as temperaturas locais e a criar um ambiente mais resiliente às mudanças climáticas. A impressionante iniciativa da China para combater a desertificação por meio da tecnologia finalizou uma barreira ecológica verde de 3.046 quilômetros, tornando-se a mais longa do mundo. Esse projeto faz parte dos esforços para conter a expansão dos desertos, utilizando 8.000 robôs avançados de controle de areia que não apenas plantam mudas automaticamente, mas também melhoram a estrutura do solo e realizam irrigação precisa. Esses robôs são capazes de plantar 160 mudas por hectare em apenas 20 minutos, tornando o processo 10 vezes mais eficiente do que o método manual tradicional. No passado, foram necessárias décadas de trabalho manual para estabilizar as dunas de areia e restaurar o solo. No entanto, a chegada da inteligência artificial e robótica revolucionou essa tarefa. Os robôs de plantio utilizam análise visual baseada em IA para identificar áreas ideais para cultivo, evitam obstáculos automaticamente e operam 24 horas por dia, mesmo sob temperaturas extremas e tempestades de areia. Além disso, graças à tecnologia de posicionamento preciso e irrigação eficiente, a taxa de sobrevivência das árvores plantadas subiu para 70% a 80%, um número antes inimaginável para projetos de reflorestamento em desertos. Os avanços da China na luta contra a desertificação ganharam reconhecimento internacional, sendo destaque na 16ª Conferência das Nações Unidas para o combate à desertificação, realizada na Arábia Saudita no final de 2024. Países como Mongólia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e África do Sul demonstraram grande interesse em adotar essa tecnologia para seus próprios desafios ambientais. Especialistas consideram os robôs de plantio da China uma revolução na governança ambiental, oferecendo uma solução eficiente para regiões áridas em todo o mundo. Com isso, a China se consolida